livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28 e versículo 16. Mateus 28, 16. Vamos à leitura. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso assunto hoje, irmãos, é sobre a grande comissão. Nós vamos tentar responder essa pergunta aí: será que é uma missão impossível? Será que Deus colocou para a sua igreja uma tarefa para a qual ela não poderia e não pode cumprir? Seria a grande comissão uma tarefa impossível para nós, a sua igreja? E nós vamos ver, irmãos, que não, porque aquele que comissiona é aquele que dá poder, é aquele que está presente, e é por isso que hoje nós vamos falar sobre a grande comissão. A necessidade que a nossa igreja tem de olhar para esse texto e dizer: esse texto também é para mim, esse texto é para a nossa igreja. Eu creio no que Deus está dizendo aqui nesse texto. Bem, como é que a gente quer que seja o ano de 2022 para a nossa igreja? Irmãos, o ano de 2021, eu falei para vocês algumas semanas atrás, tinha tudo para ser um ano terrível, o pior de todos os anos da nossa igreja, e nós fomos assim, atendidos pela bondade e generosidade de Deus, a sua imensa misericórdia sobre nós, e nós terminamos o ano de 2021 melhor do que 2020. E aí, nós temos aqui, irmãos, na igreja, domingo de manhã, todo domingo de manhã, nós estamos estudando o livro de Atos. E não foi uma coisa programada. Nós não programamos, por exemplo, ficar 2 anos e meio no livro de Lucas e depois atravessar para o livro de Atos, porque era o mesmo autor, o Lucas, e aí chegar no capítulo 13, na primeira semana de 2022. Ninguém programou isso. Então isso aconteceu porque Deus permitiu que tivesse acontecido. Agora, nesse sentido, eu vejo um sinal de Deus. Eu vejo a mão de Deus, eu vejo Deus falando alguma coisa, dizendo alguma coisa para a igreja batista da fé. Eu vejo Deus dizendo, nos direcionando para missões. Bem, mas esse deve sempre ser o foco da nossa igreja. Nós falamos muito de missões, mas, irmãos, nós dificilmente colocamos a missão como um tema, como um lema no nosso... Sabe quando nós criamos um lema? Eis-me aqui, Senhor, usa-me, tá? Isso está dentro das missões, mas você não vê a palavra missão ali, naquele lema. Somos loucos por Jesus. Teve um ano que a gente fez uma coisa dessa com os jovens, mas também nós não falamos nada de missão. Então esse ano, meus irmãos, nós vamos colocar a palavra missão dentro da nossa frase, para que isso fique bem claro entre nós. Pelo que nós vimos, Deus quer falar alguma coisa para nós, que esse deve ser o nosso ano evangelístico. O que eu quero dizer com o ano evangelístico, né? Quando nós falamos de evangelho, eu quero pregar o evangelho. Bom, você quer pregar o evangelho? Então é o seguinte: quando você prega o evangelho, você está falando da vida de Jesus. Os evangelhos contam o quê? A vida de Jesus. Bem, o que Jesus Cristo fez? Ele veio ao mundo. O que Jesus Cristo fez? Ele veio e morreu pelos pecadores. O que Jesus Cristo fez? Ele foi sepultado.
e ressuscitado ao terceiro dia. Então veja só, ele vai voltar, isso é evangelho. Quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando de anunciar o nome de Jesus. Quando nós anunciamos o nome de Jesus, nós estamos falando da salvação de Deus. E quando nós estamos falando da salvação de Deus, nós estamos falando do amor de Deus. Quando nós evangelizamos, nós estamos tirando as palavras do coração de Deus e colocando para as pessoas. Toda vez que você fala de Jesus, você está falando do grande amor que Deus tem pelas almas. É falar desse amor que foi demonstrado na cruz. Irmãos, Deus mostrou amor por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Paulo. Quando? Quando Cristo morreu na cruz por nós. Então, é dizer para as pessoas, aquela palavra da grande comissão em Lucas, que a necessidade de dizer para as pessoas: vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam se arrepender para ter o perdão dos seus pecados. Agora, quando você faz isso, você está evangelizando. Então, irmãos, tirar a palavra do coração de Deus e colocar para as pessoas é falar sobre Jesus, que Ele morreu para salvar. Agora, isso é uma coisa que todos que estão aqui nesta noite deveriam estar cientes, completamente cientes dessa verdade. Por quê? Porque se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não teve esse encontro com Cristo, então você precisa ser evangelizado, você precisa ouvir falar desse amor de Deus. Ah, pastor, eu estou meio em dúvida, então aprenda isso. Deus amou você de uma tal forma que Ele mandou Jesus para esse mundo. Jesus não veio para esse mundo para fazer milagres, não, Ele fez milagres, é diferente. Mas Ele não veio a esse mundo para poder melhorar a vida financeira das pessoas. É fato que uma pessoa que serve a Deus acaba sendo abençoado. Mas quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele deixou bem claro o que Ele veio fazer a este mundo. Ele veio ser o servo sofredor. Ele veio morrer para você, morrer no seu lugar. Aquele braço aberto lá na cruz mostra o amor de Deus por todo mundo. Jesus morreu para te substituir lá no Calvário. Então, é a demonstração do amor de Deus. Você, conhecendo essa história, sabendo que você é um pecador, você tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Creia que Cristo morreu para te salvar. Entregue a sua vida para Jesus. Então, isso é evangelizar, é dar ênfase ao evangelismo. E uma igreja que dá ênfase ao evangelismo transforma todos os braços que ela tem para o evangelho. Como assim? A escola dominical, será que a escola dominical está direcionada para o evangelismo? Porque se ela estiver direcionada para o evangelismo, nós vamos evangelizar, e a ênfase vai ser evangelizar as crianças que estão aqui, que vêm. Hoje foram 110 crianças, mas se a ênfase é no evangelismo, nós vamos bater em cima disso aí. Ah, nós temos o culto com os teens, com os adolescentes aí no sábado. Então, bater nessa tecla. Ou seja, olha, vamos transformar o culto dos teens, dos adolescentes, numa poderosa arma, numa poderosa agência missionária nessa igreja. É isso, quando fala-se de um ano evangelístico, todos os braços da igreja têm que ser direcionados para isso, para missões. Essa é que é a verdade. Então, Jesus tem uma palavra aqui, olha aí o versículo 18, né? Versículo 18 não, versículo 19, olha a palavra que ele tem: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as, disse Jesus. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui não é um novo ensino. Ensino ele fez nos evangelhos. Você quer saber o que Jesus ensinou? Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, praticamente todo o livro de João,
muitas passagens. Então, além dos milagres que ele fez, nós temos muitos ensinos de Jesus. Aqui não é um ensino, tá? Aqui é uma ordem, baseada em tudo que ele ensinou. Aqui você tem, meus irmãos, uma palavra forte, é o ide de Deus, para você, para a igreja dele. Então aqui é uma ordem mesmo. Deus, ele está dando uma ordem para a sua igreja. Qual é a ordem? Que vocês devem ir. Qual é a ordem? Ir para fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura, todas as nações. Que mais que ele está pedindo aqui? Vocês têm que batizar essas pessoas. Que mais que está pedindo aqui? Vocês ensinem as pessoas que forem batizadas. É isso que está dizendo aqui. São ordens diretas de Jesus. Agora, eu posso me ver aqui ou eu não me vejo aqui? A Igreja Batista da Fé de Marília, se vê aqui ou está fora? Então, para a Igreja Batista da Fé de Marília, se vê aqui, eu recebo essa palavra. Nós como igreja, para dizer recebemos essa palavra, primeiro você, meu irmão, tem que dizer, eu recebo essa palavra. Não adianta o pastor dizer, não, nós vamos receber essa palavra. Não, você tem que receber no seu coração essa palavra. Primeiro você, porque a igreja é composta de irmãos. Nós somos os irmãos que juntos nós temos uma igreja aqui em Marília. Então, nós recebemos essa palavra, podemos dizer, eu creio que essa palavra também é para mim. Vamos rapidamente olhar essas 3 ordens nessa comissão de Jesus. Primeiro, ide por todo o mundo e pregar. Como eu já disse, isso tem ficado claro no nosso estudo de manhã, domingo de manhã. Há uma diferença da palavra ensino no Novo Testamento, da palavra proclamar. Aqui é pregar. O que é pregar? É revelar, é falar algo que as pessoas não conhecem. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão lá, vocês pregam o evangelho, é porque tem muitas pessoas que não conhecem a história de Jesus, não conhecem a história de salvação de Deus em Cristo Jesus. Então Deus está dizendo, eu quero que vocês vão, eu quero que vocês vão para todas as nações. Marcos que nos lembra, eu quero que vocês falem com toda criatura. Então Deus está dizendo, vai, né? Ide e faça o quê? Faça discípulos de todas as nações. Você pregue o evangelho, pregue a palavra. Então a primeira coisa, meus irmãos, é ir por todo mundo e pregar. E como eu disse, Lucas nos lembra bem, pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Essa é a grande comissão de Lucas, porque você conhece mais a de Marcos, a de Mateus, como eu, mas Lucas também tem. O João também tem a grande comissão. Na comissão de João, Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E lá no fim, ele olha para Pedro e diz, Pedro, apacenta minhas ovelhas, é uma comissão. No livro de Lucas, que a gente pouco conhece, Jesus fala a mesma coisa, olha, vai vir um poder, vai revestir vocês do alto, né? E vocês vão sair, vocês vão pregar o que? A remissão dos pecados, né? Arrependimento e remissão dos pecados na pessoa de Cristo. Importante isso. Essa é a primeira ordem, ir por todo mundo e pregar. A segunda ordem é batizar. Você não vai apenas pregar. O trabalho da igreja não é ir lá pegar um altifalante e sair gritando e achar que a tarefa está cumprida. Não, isso é parte da tarefa cumprida. A tarefa da igreja é pregar com vontade, com ênfase, mas levar as pessoas, essas pessoas que creram em Jesus, descobrir essas pessoas. Como assim descobrir? Para você descobrir que uma pessoa entregou a vida para Jesus, tem que ter uma proximidade. É aí que entra a igreja, é aí que entra você. Você vai chegar e descobrir essas pessoas para quê? Para dizer para elas, agora meu amigo, que você creu, você precisa ser batizado. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Deus está dizendo aqui para nós? Que além de pregar, deve ser o desejo da igreja, que as pessoas se convertam e que elas sejam integradas à igreja. Quando você batiza uma pessoa, ela vai ser integrada na igreja. Então não é só pregação,
é integração daquelas pessoas que creram em Jesus Cristo. E essas pessoas que creram, Jesus nos dá a terceira tarefa. Qual que é a terceira tarefa? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí que se faz um discípulo. Quando você ensina a outra pessoa a guardar. Ensinar a guardar. Guardar o quê? Guardar, meus irmãos, os ensinos de Jesus. Aquilo que ele deixou, meus irmãos, nas Escrituras. Você pode até dizer, guardar os mandamentos. Olha, tem os mandamentos, sabia? Jesus tem os mandamentos. Aliás, o maior de todos os mandamentos de Jesus, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas os mandamentos de Jesus é um pouco diferente da lei de Moisés, porque os mandamentos de Jesus, você vai lá nos evangelhos e você fica meio assustado, porque a lei manda você não matar, e aí o evangelho olha e diz, eu não quero que você mata não, aliás eu não quero que você odeie ninguém, porque se você odiar alguém, você está matando alguém. É mais difícil ser um cristão do que ser um judeu. Por isso, meus irmãos, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É as 3 ordens que nós recebemos. E aí eu pergunto, meu irmão, nós recebemos isso? Eu posso dizer, como membro da Igreja Batista da Fé, eu recebo isso. Estou recebendo essa palavra para mim como uma palavra que vem de Deus. Eu creio que eu tenho que fazer isso aí. Agora, irmãos, voltando para o capítulo 28, para quem Jesus está dizendo estas palavras? Parece que só tem 11 aqui, não tem só 11 aqui. O livro de 1 Coríntios diz que tinha 500 pessoas aqui nesse monte. 500? 500 pessoas neste monte. Agora, Jesus não está rodeado aqui de grandes personagens. Não está. Não é? Quando você olha o Velho Testamento, quando um rei, quando aquela majestade lá de Nabucodonosor, ou o rei Assuero, ia dar uma ordem, vai tocar a trombeta, tocava o órgão, a cítara, tudo que é tipo de instrumento, tocava porque o rei tinha acabado de dar uma ordem. E aí todo mundo tinha que obedecer. Só que você vai reparar que quando os reis do Velho Testamento davam uma ordem, ele não ia lá no populacho, não ia lá na ralé, não. Do lado dele estavam os generais, do lado dele estavam os sátrapas, do lado dele estavam os governadores, os príncipes, os grandes sacerdotes e tal. E olha, Jesus não tem grandes sacerdotes ali rodeando ele, não. Jesus não tem nenhum príncipe ali rodeando ele, não. Nós temos 500 almas ali, é verdade, né? Pode ser. Agora, vamos lembrar, ele está lá na Galileia. Os ouvintes de Jesus são pessoas comuns. Os mais famosos desses 500 são justamente os 12 apóstolos. E aqui nós estamos no meio de 50, 60 pessoas, e dificilmente nós aqui, entre os 50 e 60, sabemos decorados o nome dos 12 apóstolos. Talvez nós sabemos uns 4, 5, eu sei, né? Pedro, Tiago, João, né? E aí vai indo aí outros ali. Eu sei uns 6. Você sabe os 12? Para você ver que entre os mais famosos é difícil a gente saber o nome dos 12. Pode ser, meus irmãos, que algum maiorzinho, como um centurião, sabe aquele centurião que Jesus curou, o servo? Então pode ser que ele esteja lá, ele é uma pessoa importante. Pode ser que o Jairo, chefe da sinagoga, esteja lá, era uma pessoa importante. Pode ser que o Nicodemos esteja lá, e eu acho muito difícil, porque ele morava em Jerusalém. Mas eu digo para você, que a grande maioria dessas pessoas eram pessoas simples, muito simples, pessoas comuns. Por quê? Porque Deus tem prazer em trabalhar com gente simples, com gente comum. O Moisés, ele só se tornou uma grande personagem quando ele tirou o traje egípcio, o traje real, o traje de príncipe que ele carregava. O Davi, quando ele foi chamado por Deus, ele era um menino assim, um adolescente de 15, 16 anos, que o profeta Samuel até nem levou muito em consideração, olhava aquele menino mirradinho, ruivinho, mal acabado, então olhava assim, sabe, derramou azeite na cabeça dele, mas quem podia imaginar que ali estaria um homem segundo o coração de Deus? Ele era um homem simples, o pai dele era o mais simples da tribo. Então, meus irmãos, era uma família simples de Belém.
Deus, ele tem prazer de trabalhar com pessoas simples. Os próprios apóstolos eram pessoas simples. Lembre-se, a nossa igreja, se você for comparar a nossa igreja com essa turma que Jesus está falando, com esses 500, olha, eu acredito que nós estamos numa condição melhor que a deles. Quando nós falamos de cultura, quando nós falamos de finanças, as nossas condições é melhor que a deles. Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, vamos fazer isso. Já falei que eram pessoas simples, mas olha aqui no versículo 17, não são apenas simples, alguns estavam duvidando, ou seja, elas estão assustadas, elas não estão acostumadas com esse Jesus. Jesus, até ressuscitar, ele, para entrar no meio das pessoas, ele tinha que falar, dá licença, dá licença, dá licença, e entrar no meio das pessoas. Aí depois que ele ressuscitou, ele atravessa a parede, aparece, as pessoas têm medo, se assustam. Então nós temos 500 pessoas em alguma parte, em algum monte lá da Galileia, e Jesus então apareceu-lhes, né? Se você olhar, versículo 17, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram, e de repente ele aparece, porque era assim agora o Cristo ressurreto. Então não são apenas pessoas simples, são pessoas assustadas, são pessoas com dúvidas. Quando Jesus apareceu, e aí, meus irmãos, Jesus joga essa bomba na mão deles, joga esse rojão aqui, dizendo para aquelas pobres almas, ide e fazei discípulos aqui na Galileia. Não foi isso que ele disse. Ide e fazei discípulos na Palestina. Não foi isso que ele disse. Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então aí sim, é uma tarefa muito difícil. Eu lembro, os irmãos, que o mundo já era grande, era do tamanho que é hoje, tá? Não tem nem 1 metro a mais, nem 1 metro a menos, o mundo sempre foi desse tamanho. Muda um pouco o número de pessoas, hoje vivem-se no mundo 7 bilhões de pessoas, mas no tempo de Jesus era só 300 milhões, e tinha língua que não acabava mais, língua, etnia, povos. Olha, eram centenas e centenas de povos, de etnias. Hoje nós temos um pouco mais de uma centena de países, mas naquele tempo, irmãos, havia inúmeros povos, línguas, nações. Por isso que o Novo Testamento fala sempre de línguas, nações e povos. Era demais. Andava um pouquinho, já era uma língua diferente. E repare, é isso que Jesus está pedindo para eles ir e evangelizar esse mundo todinho naquela época. E nós perguntamos como é que eles iam fazer isso, como é que eles podiam cumprir essa missão, como é que vai poder cumprir uma ordem dessa aí? É missão impossível? Seria a missão que Deus estava dando para a igreja impossível? Se olhasse para o bolso daqueles galileus, era impossível. Se olhasse para as ferramentas que eles tinham na época, era impossível. Eu lembro, os irmãos, que eles eram pobres, muito pobres. A primeira vez que Pedro e João, eles saem pelas ruas para pregar no livro de Atos, de cara já encontra lá aquele coxo, estão lembrados? Na porta formosa do templo, eles encontram o coxo, tadinho, ei, dá uma esmola aí, e o Pedro olha e diz, não, eu não tenho dinheiro. Foi isso que Pedro disse. Ele olhou para aquele coxo e disse, olha, meu amigo, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, aquilo que eu tenho eu te dou. Olha, toma a tua cama, levanta-te em nome de Jesus. E aquele homem foi curado. Mas Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. A igreja de Jesus era muito pobre, não era uma igreja grande, não estava no centro da cidade, não estava com os ricos e abastados. Aliás, havia ricos e abastados, mas não estava na igreja de Jesus. Estava lá no templo, em alguma sinagoga por aí, mas não estava na igreja de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando com pessoas extremamente pobres. Os galileus, em geral, eram pessoas humildes e pobres. E por isso, talvez os mais ricos aqui fosse mesmo o Tiago e o João, porque o pai deles tinha um barco, já era alguma coisa. Mas eles abandonaram, lembra disso, que eles largaram tudo para poder seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tinha dinheiro, ferramenta precária. Que meio de comunicação eles tinham? Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram.
não tinha TikTok, não tinha nada, né? Como é que vai evangelizar o mundo sem um Instagram? Como é que vai evangelizar o mundo sem uma rede social? Como é que vai evangelizar o mundo sem uma televisão? Olha o que a televisão tem feito, o mal que ela tem feito. Para se locomover, aqui a gente tem uma van, tem Kombi, tem um monte de coisa, a gente pode ir para muitos lugares. Eles não tinham nada disso. Se quisesse ir muito longe, tinha que ir no lombo de um camelo, ou pegar um barco, um navio aqui, uns navios precários também. Lembra que o Paulo pegou o navio, afundou, ele mesmo disse que só com ele foram 3 naufrágios. Então, é porque era direto afundava navio. Então tudo era precário, tudo era difícil. E eu volto à pergunta, será que era uma missão impossível que Jesus estava dando para aqueles galileus? Pobres mortais. Na primeira mensagem que foi feita, já foi usado Galileu no sentido pejorativo. Eles gostam de fazer isso, né? De pejorativo. Então, eu sou paranaense, por exemplo, sou paranaense, né? Aí, como eu sou paranaense, o pessoal lá de cima, lá, né? Tem 2, 3 tipos de Paraná, viu? Não vai pensar que não tem, porque tem. Mas eles olham para a gente lá de cima e falam assim, olha os pés vermelhos, né? E a gente adotou isso, não tem problema nenhum, porque no norte do Paraná a gente realmente tem o pé vermelho, porque o barro quando pega no pé cola de um jeito que não sai mais, entende? Mas é uma forma pejorativa de chamar nós dignos paranaenses do norte. Agora, deixa eu dizer, eles estão olhando para eles e dizendo assim, olha, esses homens são galileus. Era um desprezo, viu? Isso aqui é bullying. Eles estavam chamando os discípulos de Jesus de galileus, mas tinha da Judéia, tinha de Samaria, tinha de todo lugar. Mas taxaram assim, tipo você olha uma pessoa que veio do norte e fala, ó o Paraíba lá, né? Uma vez eu estava lá perto da igreja, alguém disse, eu não sou do Paraíba não, rapaz, eu sou do Maranhão. Qual que era a diferença, né? Eu sou paranaense, tem problema nenhum, é porque tem gente que já não gosta. Então, irmãos, deixa eu dizer, eles foram taxados como galileus, de uma forma pejorativa, homens sem letras, indoutos, a ponto de Paulo olhar e dizer, eu estou pensando aqui, que Deus colocou nós, apóstolos, como espetáculo deste mundo, para vocês verem, a pobreza da igreja, a falta de recursos da igreja, seja recurso financeiro, seja recurso humano, era muito difícil. Teria Jesus dado uma missão impossível para a sua igreja? Então Jesus, ele dá o segredo de como conseguir avançar, como conseguir obedecer essa ordem. E, irmãos, são 3 coisinhas que Jesus diz aqui. Primeiro, ele promete um poder especial. Segundo, ele promete uma companhia, uma presença especial. E aí, por fim, ele vai dar um mapinha, uma rotinha para não deixar eles na mão. Essas 3 coisinhas que nós vamos ver antes de terminar a mensagem. Primeiro, eles receberiam esse poder especial, né? Começa aqui, quando Jesus, todos estão reunidos naquele monte, são 500 almas ali, segundo o apóstolo Paulo, né? Versículo 18, Jesus chegando, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo, eu tenho poder. Mas ele está dando esse poder para quem? Ele está dando esse poder para a igreja dele. Ele tem poder e vai enviá-los e vai sustentá-los por esse poder. Então, meus irmãos, Jesus não está dizendo só que ele tem autoridade. Aqui é uma parte. Quando você vai lá para o livro de Lucas, eu peço que você mude a tela para depois voltar. No livro de Lucas, na parte de baixo aqui, e na sua tela aí em casa também, no capítulo 24, versículo 29, Jesus diz assim, eis que sobre vós eu envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja só, Jesus, ele disse, vocês fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando Jesus está subindo, naquele último momento, olha o que ele disse para a igreja, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por que essa palavra é para nós? Sabe por que a grande comissão é possível? Não é porque nós somos bons, capacitados, com condições, não. É primeiro, meus irmãos, porque Deus prometeu nos dar do seu poder. Primeiro isso. Você, meus irmãos, tem esse poder disponível, o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Eu sei que tem igreja que extrapola essa questão do Espírito Santo, e não é o meu caso discutir isso essa noite, mas eu digo para você que o Espírito Santo deu poder para aqueles irmãos. Primeiro, poder no sentido de coragem, ousadia. Sabe, os apóstolos pregavam com coragem, ousadia, mesmo diante de prisões, mesmo a perder pescoço, mesmo a ser surrado em praça pública, apedrejados, eles tinham coragem. Essa coragem não é nossa, essa coragem vem do Espírito Santo. Então não pensa você que você tem coragem de ir ali no vizinho e falar de Jesus para ele, você não tem, mas revestidos do poder de Deus, você tem esse aí, o Espírito Santo vai falar pela sua boca, você não somente você vai falar, você vai, quando você abrir a sua boca, o que vai acontecer? E você vai dar esse testemunho de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ah, eu não sei falar aquela língua lá. Bem, se você for um chamado de Deus, se você for um eleito de Deus para ir lá pregar para aquela pessoa diferente, de uma nação diferente, de uma língua diferente, Deus vai fazer com que você fale aquela língua diferente. Então, meus irmãos, esse poder vem do alto, esse poder vem de Deus. Então, é possível cumprir aquela grande missão? É possível cumprir. Quando você volta aí, Jesus prometeu, porque é um poder que reveste eles, que vem do alto, e sem esse poder é impossível cumprir essa missão, não tem jeito. Olha, quando a gente olha para os nossos missionários lá de trás, eu não digo dos missionários aqui, né? Nós temos muitos missionários hoje que deixam a desejar, mas quando a gente pensa nos nossos missionários, no próximo ano, a Missão Batista da Fé vai completar 100 anos, quando chegou o nosso primeiro missionário aqui. E as histórias, meus irmãos, eu pretendo contar aos poucos para vocês, durante algumas mensagens, mas eu fico impressionado como Deus revestiu alguns casais, porque foi um desafio numa igreja, numa cidade pequeníssima, numa igreja, está certo, a igreja tinha uns 400 membros na época, mas era uma pequena cidade, uma cidade do tamanho de Veracruz, talvez até menor que Veracruz, não era uma Marília da vida. E aquela igreja, os irmãos começaram a orar para que Deus pudesse levantar obreiros para vir para um lugar do Brasil que ninguém queria vir, que missionário nenhum queria vir. Sabe, os missionários quando vinham para o Brasil, vinha para São Paulo, vinha para o Rio de Janeiro, vinha para outros lugares. Por quê? Já tinha cidade. Ah, eu quero comprar uma carne. Vai no mercado, tem uma carne para comprar. Não precisa nem falar a língua. Se você vai chegar lá, né? O pessoal, acho que ele quer esse bife aqui, né? Vai lá, pega, tal, e coisa, né? É assim que funciona. Mas essa igreja, essa minúscula igreja, num ponto do Kentucky, lá nos Estados Unidos, eles decidiram, olha, tem lugar nesse vale do Amazonas que missionário nenhum vai. Onde? Nessa beirada aqui, Brasil, Bolívia, Peru, tal, encontraram o estado do Acre, que não havia uma igreja batista sequer, mesmo depois de quase 50 anos dos batistas no Brasil, não tinha uma igreja sequer. Sabe por quê? Porque ninguém tinha vontade de ir lá. Lá não tinha venda para comprar um toicinho, lá não tinha nada. Os missionários que montavam no barco para ir para lá, pegava dengue, pegava esses negócios, malária, voltava quase morto, e não queria mais, só tinha notícia ruim. Então, meus irmãos, o que fez um missionário sair lá dos Estados Unidos, entrar num vapor, atravessar aquele rio doentio, que é o rio do... tem um irmão aqui que é do Acre,
mas ele deve conhecer mais as histórias do que eu, e atravessar e ir lá. O que que faz? A pessoa tem que ser revestida de poder que vem do alto, porque senão ele não tem coragem de ir, não tem. Então, meus irmãos, dele ele não iria, mas teve uma oração em cima dele, ele foi revestido do poder de Deus. Aí uma outra coisa, não somente eles teriam esse poder especial, mas tem uma outra coisa, ali, eles teriam uma companhia especial, tá? Aquelas pobres almas não estariam sozinhas. Tem uma promessa no versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias. Há uma promessa de Jesus de estar presente com eles, e essa promessa aqui, ela é muito encorajadora. Eu creio que essa promessa é o que faz uma pessoa sair lá da casa dela, com a esposa, 4 filhos pequenos, como era o missionário Brando aqui no Brasil, em 1923, e atravessar, meus irmãos, todos esses países. Naquele tempo não tinha avião, tinha que vir de barco, né? E chegar em Belém, e de barco, levava meses e meses para chegar lá em Cruzeiro do Sul, num lugar que ninguém sabia o que ia acontecer. Hoje tem uma cidade boa lá, mas isso, há 100 anos atrás, o que era aquilo lá? Era um lugar que ninguém queria. Por isso, meus irmãos, a pessoa tem que ter uma companhia especial, não é só um poder especial. Um poder especial seria útil aí numa grande cidade qualquer, mas essa companhia especial, olha, o livro que começa com Emanuel, você sabe o que quer dizer Emanuel, não sabe? Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Quando o anjo apareceu para José no capítulo 1 aí, capítulo 2 de Mateus, quando começa a história dos evangelhos em Mateus no capítulo 2, porque o capítulo 1 é de genealogia, no capítulo 2, quando começa a história, o anjo aparece e diz assim: olha, o nome desse menino vai ser o quê? Emanuel. O livro que começa com Emanuel, que quer dizer Deus conosco, tem Deus dizendo: eis que eu estou convosco, presença divina confirmada. Você tem essa presença. Então, meus irmãos, lembra até a promessa que Deus fez para Josué. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia lá no livro de Josué. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 5. Melhor, né? Abra aí no livro de Josué, é o 5º livro da Bíblia, está depois de Deuteronômio e antes do livro de Juízes. Capítulo 1, versículo 2. Olha aqui, Deus está dizendo para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, levanta agora, passa esse Jordão. Se coloque no lugar de Josué, porque a posição que está Josué é muito parecida com a posição daqueles 500 no monte, ou nós aqui, da nossa igreja, é uma posição muito parecida. Olha, se coloque no lugar do Josué, porque o Josué, até aí naquele momento, o Moisés era tudo. É o Moisés que apareceu lá, é o Moisés que disse que Deus ia livrar e Deus livrou, é Moisés que bateu aquele manto lá e aquele mar se abriu, é Moisés que ficou 40 anos com ele no deserto, e veio água, e veio codorniz, e veio maná, e veio tudo, e é Moisés que quando chegou do lado oriente, venceu aqueles gigantes Seom e Og. Então era Moisés. Agora Moisés me inventa de ir lá no Monte Nebo e morre, né? Isso lá é hora de morrer, nós nem atravessamos o Jordão, ou seja, nós não chegamos em Canaã ainda. Aí, meus irmãos, Moisés morreu, e agora? Moisés morreu, acabou, não é assim? Veja só, Jesus está indo embora, Jesus não está indo, aquela presença física de Jesus vai ter a ascensão, ele vai subir, nós estamos esperando a sua volta, há 2000 anos, então, meus irmãos, se coloque no lugar daqueles 500, porque é muito parecido aqui de Josué. Deus fala: está vendo, Josué, o meu servo Moisés é morto, agora sabe o que você faz? Atravessa, vá, caminha, né? Você, passe esse Jordão. Versículo 5, ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só,
Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu amo muito essa última frase, porque essa frase, meus irmãos, olha, não te deixarei, eu nunca te desampararei. Essa frase eu usava muito para mim quando eu era moço, jovem, estava lá em Garça, né? Quando eu saí da minha casa, eu gostava muito dessa frase: eu não te deixarei, eu nunca te desampararei. Então eu cria, eu acreditava muito aqui, eu ficava aqui o tempo todo sabendo que eu não estava sozinho, não estava sozinho. Olha o apóstolo Paulo, como ele foi, meus irmãos, assim, desprezado, né? É bom saber que Jesus está conosco. Quando você olha Paulo, ele mesmo confessa: olha, eu estou aqui. Era o final do ministério dele, ele tinha trabalhado muito para Deus, aberto missões em praticamente o mundo todo, e aí então ele está sozinho. Ele diz: todos da Ásia me abandonaram. Ele estava só, ele confessa isso, mas ele fala uma outra frase, ele disse: só o Senhor está comigo. Então, não era só, né? Mas Jesus nunca o abandonou. Essa presença, meus irmãos, não é só um poder que vem do alto e nos reveste, é uma presença constante. Você tem essa presença, isso faz a comissão ser possível. O que falta para nós, quando você olha em Josué capítulo 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Aliás, se a gente resolver pisar em algum lugar deste mundo e plantar uma semente, aquele lugar será dado para a igreja. O problema é que nos falta coragem, nos falta ousadia, mas eu disse, pelo poder de Deus, nós somos revestidos dessa coragem, ousadia. Como é que vai para lá? Vai com Deus, com a presença de Jesus Cristo, porque Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Meus irmãos, Deus não deu uma missão impossível. Quando sai Saulo e Barnabé, eles vão indo pregando. A primeira coisa que diz: o que eles fizeram? Como é que eles conseguiram alcançar o mundo todo? Palavra de Deus, e eles pregaram. É isso? É. Como assim? Foram e pregaram, anunciaram a palavra de Deus. Eu disse, eram simples almas, eram pessoas extremamente, desprovidas de tudo, e eles alcançaram a geração deles. Quando eu disse para vocês, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos esse texto lá, consegue achar esse versículo para mim rapidinho aqui, Natan? Né? Atos capítulo 1, versículo 8, está junto os dois versículos, né? Tem uma parte lá que está junto. Isso, olha: recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha só, é um mapa. Jesus está dizendo, não vai ter falta de poder, não vai ter falta de companhia, mas eu vou melhorar para vocês, né? Eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Como é que a gente vai começar? Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia. Jerusalém representa a nossa casa, o nosso lar, a nossa cidade, aqui a nossa vizinhança. A Judéia representa essas cidades ao redor. A Samaria representa outros estados, um pouco mais longe. A verdade é que nós não chegamos em Samaria ainda, estamos devendo. E eu quero chegar até os confins da terra. Pois é, veja, irmãos, nós temos um trabalho com as pessoas da nossa vila. Nós pegamos crianças do Nova Marília 2, do Nova Marília 3, do Nova Marília 4, do São Bento, do CDHU, aqui, do Jardim Nacional, do Jardim Santa Clara. Nós pegamos ali atrás do Kawakami, nós pegamos no Azaleia, no Novo Mundo, nós pegamos no Toffoli. Nós estamos pegando bastante, está faltando aqui, eu sei que está faltando, tá? Deixa eu dizer, isso aí é apenas Jerusalém. Mas nós chegamos na Judéia porque alcançamos algumas outras cidades, como por exemplo, chegamos lá em Oriente, nós chegamos em Pompeia,
nós estamos ainda em Veracruz, em Júlio Mesquita, nós estamos lá. A igreja está trabalhando nesses lugares. Mas cadê a nossa Samaria? Eu não estou dizendo pagar para alguém ir, nós temos que estar lá, a nossa presença lá, e os confins da terra. Por isso essa mensagem, ela é para nós. Nós deveríamos estar entre esses 500 aí, com o coração nessa palavra, dizendo, não, essa palavra é para mim também, essa palavra é para mim. Então, essa ordem também é para a igreja, né? Pode ter certeza disso, essa ordem é para a igreja, o mesmo que disse, né, que Jesus disse para aquelas almas, ele vai dizer para nós. O que Jesus disse para aquelas almas? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, ele prometeu, o que ele prometeu para aquelas almas, ele também promete para nós. Ele prometeu que aquelas almas seriam revestidas de poder e teriam uma presença especial dele. E nós temos essa promessa para nós. Se aquela promessa foi para eles, é para nós. Nós não podemos ignorar isso. Então nós estamos sim, nós estamos capacitados, nós estamos revestidos. E nós temos que olhar para essa palavra, para esses versículos e dizer, isso é para mim, isso é para nós. A rota para ser seguida é a mesma. Nós estamos fazendo alguma coisa, mas acredite, igreja, nós podemos fazer mais. Então a pergunta que nós fizemos no começo era, uma missão impossível? Uma missão impossível? Nós estamos numa cidade muito maior do que aquela de 100 anos atrás. Nós estamos. Mas nós temos que ter um coração para missões.